Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast O que Pode, onde vamos mergulhar no universo do direito trabalhista e previdenciário. Eu sou Danilo Magno e ao longo dessa jornada vamos discutir temas importantes para os trabalhadores e aposentados do Brasil. Para começar com o pé direito, nada melhor do que conhecer a história do BRN Advogados, um escritório referência nacional pioneiro no desenvolvimento de teses inovadoras e que tem mudado a vida de milhares de pessoas. E para contar essa trajetória de sucesso, temos aqui hoje o fundador do BRN Advogados, Dr. Pedro Bernardino. É um prazer, Danilo, estar aqui no seu podcast, O Que Pode, com muita satisfação, alegria. Para quem não me conhece, me chamo Pedro Bernardino, sou advogado trabalhista há mais de 10 anos de atuação e é com enorme satisfação que a gente está aqui hoje participando nesse podcast jurídico aí, trazendo muitas informações e conteúdo para as pessoas que se identificam com tudo aquilo que a gente vai conversar no dia de hoje. Exatamente. E assim, a gente acabou formulando também, assim, a gente quer saber um pouco mais como foi, assim, o que motivou a abrir o BRN Advogados. Bom, Danilo, o que me fez adentrar no universo jurídico trabalhista foi o despertar lá do ano de 2013 para 2014, em que comecei a fazer audiências, participar em sustentações orais no Tribunal Regional do Trabalho, tanto de Pernambuco como de outros estados aqui do Nordeste, e também lidando com os desafios, muitas vezes enfrentados pela classe trabalhadora, né, nos direitos que são violados enquanto funcionário, e tudo aquilo que a gente pode estar orientando esse pessoal para estar buscando seus direitos na Justiça do Trabalho. Muito bacana. A gente sabe que tudo tem aquela dificuldade na hora do empreendimento, na hora de empreender, de montar um negócio. E assim, uma dúvida, tiveram essas dificuldades lá no início, como o senhor mesmo falou? O que foi assim mais impactante, que te motivou, talvez desmotivou, assim, desencorajou? Todo início é difícil para qualquer empresa, para um empreendedor, um empresário, é muito difícil. Você lida com alguns desafios que muitas vezes a vontade de persistir ela tem que ser maior do que a vontade de desistir, né? Então a gente observa que muitas vezes a própria dinâmica do nosso dia a dia, no meu caso, enquanto advogado, militante na área trabalhista, a gente sabe que o desafio do advogado que atua mais, né, nessa área do direito é o advogado que ele ajuiza uma ação e que ele vai ter que demandar aí um certo tempo para que o processo ele ganhe uma certa maturação, para que ele siga os trâmites processuais, como realização de audiências, como julgamento pelos magistrados de primeira instância, assim como também pelas decisões de segunda instância. E isso tudo demora. E com isso faz com que o advogado, por si só, ele acabe muitas vezes pensando em desistir. Isso é uma questão bem curiosa aí. O índice de evasão de advogados que recém são aprovados na prova, no exame da Ordem dos Advogados, muitas vezes que vão para uma área empreendedora, para uma área empresarial, para abrir seu próprio negócio, é um índice muito alto de que as pessoas nos primeiros 5 anos acabam desistindo da carreira de ser advogado e aí, às vezes, até mesmo se submetendo a uma outra faculdade. Então, bate aquele desânimo, enfim. No meu caso, surgiram essas questões, obviamente, mas eu sempre tive muito firme essa vontade de fazer acontecer, essa vontade de trazer um contexto, de certa forma, mais humanizado no relacionamento com os clientes, principalmente na nossa área de atuação do escritório. Hoje em dia, grande parte do nosso público é um público de bancários. Então, os bancários, por muitas vezes, acabam tendo muitas dificuldades no dia a dia. São muitas pressões,
que acabam passando nas instituições bancárias, financeiras, enfim. Não fala tudo agora não, que eu tenho mais perguntas, doutor. Calma, doutor. E eu só estou dando um spoiler aqui, mas a gente vai acabar conversando mais sobre esse assunto. Então, a função do advogado, muitas vezes, não é ser aquele advogado. Eu acho que hoje em dia a pessoa tem que ser um pouco advogado, tem que ser um pouco psicólogo, e ter uma sensibilidade, uma empatia, né? Se colocar no lugar do próximo. Eu acho que isso fez, na minha trajetória enquanto advogado, uma grande diferença. Entendi. E assim, se colocar no lugar do próximo, aí me surgiu uma dúvida. Antes de ser advogado, o senhor teve a oportunidade de ser CLT ou já entrou aí como advogado, já foi lutar pela causa? Não, eu já tive experiência enquanto estagiário, já tive oportunidade de trabalhar em alguns escritórios de advocacia, fui CLT também, mas a gente acaba entendendo, no meu caso, que o propósito de ter o meu próprio negócio, de ter a própria empresa e fazer as coisas do seu jeito, no caso, enquanto experiência profissional, muitas vezes a gente é obrigado a agir conforme os nossos patrões mandam, né? Sim. Mas aquilo muitas vezes me deixava um pouquinho resistente a querer fazer algo diferente, mas tinha muitas amarras em mudanças, em transformações, não só no trato com os clientes, em não tratar os clientes como um mero número, né, em um escritório de advocacia, como também trazer a ele um aspecto mais humano, que foi aquilo que a gente já abordou anteriormente. Se colocar no lugar do próximo, entender as dificuldades. Muitas vezes, quando as pessoas chegam até o nosso escritório, ou até Pedro, para buscar algum tipo de aconselhamento, uma assessoria jurídica que seja feita, a gente percebe que 90% dos casos são pessoas que estão passando por uma crise de ansiedade, um aspecto emocional extremamente abalado e que precisa, de certa forma, não só do contexto jurídico aplicado ao seu caso, como também, às vezes, até mesmo de uma palavra amiga, de um conforto, algo que acaba não tendo isso no seu dia a dia. Entendi. É realmente assim, essa questão da empatia, ela tá presente em todas as profissões, né? Mas assim, o escritório, ele, no caso, começou já focado na área do trabalhista bancário. E como foi que aconteceu essa especialização, assim, juntar essa equipe tão grande, essa estrutura tão bacana, tão bem feita, né? Tão bem projetada? Como foi? Acordou e disse, eu vou defender o bancário. Me explica, porque assim, eu com minha trajetória, né, que vamos falar em breve, futuramente aí, como foi que aconteceu minha história profissional. Hoje, vamos supor, se eu fosse me especializar como advogado e tudo mais, óbvio que eu escolheria essa área, né, para ser do trabalhista bancário. Mas como foi que surgiu na tua vida o bancário? Essa história é um pouco curiosa, porque em tempos de faculdade, né, eu não tive nenhum apetite, digamos, para me qualificar na área trabalhista, principalmente, né? Então a gente parte de um conceito de que a trabalhista bancária ela surge primeiro da área trabalhista. E eu não tinha muito contato enquanto estudante. Posteriormente, me formei e tive experiência em escritórios de advocacia, ao qual foram me encaminhando para essa área trabalhista e, de certa forma, a gente acaba adquirindo uma experiência também com o público da classe trabalhadora. Dentre essa classe, acabou existindo a classe trabalhista bancária, que é uma classe que eu me identifiquei muito como advogado, porque a gente percebe os desafios, né, as questões de um mundo altamente capitalista, das grandes instituições financeiras, ao qual visam apenas lucro e muitas vezes acabam deixando de lado a questão humana, a questão de que a gente consegue os números, mas também tem que dar valor ao ser humano. Então, isso me trouxe como um grande desafio e graças a Deus hoje o escritório tem mais de 10 anos que eu atuo nessa área, viajando o Brasil afora, fazendo diversas audiências,
realizando atendimento aqui também nas nossas sedes, seja em Recife, seja em São Paulo, seja em Natal. Ah, e tudo isso com muita naturalidade. Vai surgindo aquela questão do chamado boca a boca, por um atendimento bem feito, por um atendimento bem realizado, e que a gente espera que continue essa trajetória de sucesso por muito tempo. A gente tem falado muito assim na questão de humanizar, né? Humanizar é assim, muito importante ver a estrutura do escritório de vocês, ver a equipe de vocês, o tratamento, né? Porque tem toda uma escala, tem todo um ciclo, e a gente vê que todo mundo, né? Todos os clientes são bem tratados, todo mundo tem o mesmo padrão, e isso é muito importante. Outra coisa assim que tipo a gente fala muito de conexões humanizadas, né? Então assim, o trabalhista, querendo ou não, ele traz também um pouco do previdenciário, que é uma área muito forte também da atuação do escritório de vocês. E fala também um pouco assim sobre a questão previdenciária, porque tem o pessoal que já é aposentado, né? Tem o pessoal ainda que é ativo. Como é que funciona assim, essa divisão? Hoje, o nosso escritório, originalmente, ele surgiu diante de uma demanda 100% trabalhista. Com o passar do tempo, nós acabamos identificando que há uma necessidade também de qualificar uma situação a nível escritório de advocacia na área previdenciária. Muitos aspectos de ordem trabalhista, eles estão muito relacionados com a questão previdenciária e vice-versa. Então, a partir do momento das demandas que foram surgindo com o passar do tempo, principalmente levando-se em consideração a própria categoria bancária, que por muitas vezes busca, diante da autarquia previdenciária, benefícios previdenciários aos quais são negados, nós percebemos que havia uma brecha para que o escritório pudesse fazer essa linha de atuação. Então, funcionários que acabam sendo acometidos por patologias de ordem física, como também de ordem psiquiátrica, e que precisavam de um amparo jurídico, né? Então, você poder contar com um escritório que você possa entregar tanto a demanda de ordem previdenciária quanto trabalhista, sem a necessidade de ter que dividir essa linha de atuação com um escritório e com outro, foi algo que nos despertou a acabar que a gente se aprofundasse nesse tema. Entendi. Até porque hoje, vamos supor, uma pessoa que às vezes tem um benefício, que isso a gente vai abordar mais à frente, vamos ter paciência. Mas assim, um exemplo, a pessoa já tem um benefício ativo lá na Previdência Social, aí depois ela retorna para o trabalho. Aí tem toda aquela questão de a carência que fala para ela que não pode ser desligada da empresa. Tem toda uma coisa assim isolada para a gente tratar, né? Uma coisa que a gente vai conversar mais à frente. Mas assim, o que eu quero saber agora, o senhor já soltou que o escritório ele atua em outras regiões, né? Sim. Então assim, a gente já tem escritório espalhado por aí. A tendência, pelo que eu vejo, é que aumente muito mais. Mas também como foi que surgiu assim, essa demanda para que vamos ter que atender ali no Rio Grande do Norte, vamos ter que atender em São Paulo também, que o senhor falou? Sim. Como foi que funcionou? Assim, foi do nada? Foi só indicação, boca a boca? Conta mais um pouco dessa história. Essa história é até um tanto quanto curiosa, porque a nossa trajetória enquanto escritório de advocacia trabalhista bancário, nós temos origem na cidade de Recife, né, no estado de Pernambuco. E diante dos sucessos de várias ações, enfim, que o escritório acabou atuando, obviamente, via de consequência, acabam surgindo indicações. Mas a trajetória do próprio Dr. Pedro, enquanto advogado em carreira solo, antes de formação de CNPJ, enfim, teve uma linha muito forte no estado do Rio Grande do Norte. Então, foi um estado que me abraçou muito desde o primeiro momento, né? Então, surgiam situações de que os próprios bancários, eles ficaram, acredito, que felizes e reconhecidos com o trabalho que ali estava sendo feito, né, por um profissional que se empenhava tanto. Claro que isso é uma questão deveria ser 100% obrigatória para todo e qualquer profissional, independentemente da profissão, mas um profissional que atuava de uma forma diferenciada, que você podia entrar em contato de 10 horas da noite, 9 horas da noite, 11 horas da noite, e queria conseguir falar comigo, não só nos dias de semana, como também aos finais de semana, repassando um pouco do conteúdo do processo, algo nesse sentido,
eu acabei percebendo as dificuldades que muitas vezes vários trabalhadores repassavam para mim, enquanto não tinham retorno, que é algo muito importante para um escritório de advocacia, é o retorno, é o feedback com o seu cliente. Muitas vezes o próprio trabalhador ele está angustiado, ele está em uma aflição muito grande, é, então, pela angústia, pela aflição dele, ele acaba se submetendo a uma neura momentânea ali, que às vezes perdura um certo tempo, e que quer saber informação a todo momento do processo, às vezes de todo e qualquer andamento processual. A gente sabe que para um escritório, por muitas vezes, isso se torna algo, e à medida da grandiosidade, à medida do volume de processo que o escritório acaba tendo, isso acaba ficando algo muito difícil, né? E aí, às vezes, as pessoas que não são do ramo jurídico acabam imaginando que para todo andamento processual há uma necessidade de repassar esse contexto para o cliente. A gente aqui, enquanto escritório, adota muito uma linha das principais decisões que acontecem num processo em estar repassando esse contato, esse retorno para os nossos clientes. Então, essa questão do surgimento do escritório em Recife, depois Rio Grande do Norte e São Paulo, por incrível que pareça, eu tive uma trajetória de vida pessoal em que grande parte da minha vida se consolidou na cidade de São Paulo. E lá eu tive vários amigos que são amigos até hoje, que acabaram sendo bancários. E esses amigos bancários, eles passavam pelos mesmos problemas enfrentados pelos bancários aqui de Recife, como também de Natal, como também de Mossoró, como também de Serra Talhada e de outras cidades. A gente sabe que a categoria em si, de norte a sul, sofre com os mesmos problemas. Então, esses meus amigos acabaram sendo meus clientes e posteriormente indicando diversas pessoas ao qual a gente acabou entrando no estado de São Paulo e hoje em dia, graças a Deus, com uma base muito sólida. E quando fala em bancários, né? Quando fala em bancários, assim, a realidade, porque, tipo, quem tá de fora vê aquela coisa ali, arrumadinho, alinhadinho, mas quem tá nos bastidores, e vocês, no caso, sabe que a demanda é muito grande. É uma história, inclusive, bem parecida, é algo muito incomum. Mas depois a gente vai falar mais sobre esse caso específico, mas assim, hoje, com toda essa demanda, com todo esse fluxo, a equipe, tem como dizer assim, a equipe hoje de vocês aqui, é uma média de quantas pessoas? A gente tem assim, mais ou menos esse número, porque a estrutura, gente, para quem conhece, é muito bacana, assim, muita gente. E como seria? Porque tem a parte de captar, né, de ver a situação. Eu sei que devido a essa demanda, o senhor não tem como também atender todo mundo e dar retorno a todo mundo, porque como o senhor mesmo falou, a pessoa quer ali, quer retorno, quer ganhar, aí o processo já andou, como é que tá? Então, como é que fica essa divisão? Quantas pessoas hoje, mais ou menos, fazem parte do escritório? Bom, Danilo, hoje o escritório conta com um corpo de 36 a 38 pessoas, né, que fazem parte aqui do nosso escritório. Dentre advogados, dentre a parte operacional, também temos o pessoal que nos auxilia nos serviços gerais do escritório, enfim. É muito difícil trazer isso que você está argumentando, né, para que eu possa dar atenção. Muitas vezes os clientes acabam desejando um atendimento personalizado, né, do advogado, seja doutor José, doutor João, doutor Pedro, mas eu acredito que para todo e qualquer escritório de advocacia, ou seja para qualquer tipo de empresa, um grande desafio de um líder é fazer novos liderados. Então, à medida em que o escritório cresce, eu penso, né, eu trabalho muito internamente para fazer uma trajetória, desde o advogado que entra no escritório para o advogado que almeja crescimento no escritório, de forma que ele busque se qualificar, de forma que a gente busque analisar perfis como inteligência emocional, como inteligência comportamental, como
a própria inteligência do contexto jurídico, processual, dentre outros desafios. Então, essa questão, quando a gente acaba reunindo, sem contar no perfil da lealdade também, que é um dos requisitos extremamente importantes para você hoje, em qualquer empresa, acredito no cenário nacional, você poder contar com pessoas que são 100% vestindo a camisa ali da sua empresa. A gente busca, de certa forma, fazer com que outras lideranças surjam, né? À medida em que o escritório começa a crescer, ter engajamento em cenário proporcional. Hoje o nosso escritório conta com demandas no Sul, no Norte, Nordeste, enfim, e a gente acaba tendo que criar perfis de pessoas que tragam também um pouco do DNA humanizado, um pouco do DNA do Dr. Pedro Bernardino, que é um DNA de trato com as pessoas, de poder falar de uma forma muito sensível a determinados assuntos e saber que ali tem uma pessoa que muitas vezes acaba entregando sua história profissional de 10, 15, 20, 30 anos em uma empresa e que muitas vezes chega e fala, ó, esse é o processo da minha vida. Então, para que ela tenha feito essa escolha, essa situação em bater na porta do nosso escritório e solicitar os nossos serviços jurídicos, faz com que haja uma responsabilidade, uma confiança muito grande em fazer um bom trabalho, em executar um bom trabalho e, obviamente, não só fazer um bom trabalho diante de um resultado. A gente sabe que não tem como garantir o sucesso de uma ação judicial, isso que fique bem claro. Isso é um dos preceitos também, até de ordem ética, do próprio regramento da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente não tem como garantir sucesso num processo, tendo em vista que existem outros protagonistas também no processo, que são juízes, desembargadores, ministros, enfim, e que o próprio processo, por si só, ele depende de inúmeros fatores para que se tenha um resultado satisfatório, como, por exemplo, as pessoas têm que apresentar testemunhas, provas documentais, muitas vezes, aos autos do processo, que possam fortalecer aquela tese, aquele direito. Então, esse é um grande desafio, enquanto escritório, fazer novas lideranças para que tenham esse atendimento com os clientes de forma que eles se sintam abraçados. Abraçados, porque realmente quando o cliente chega, ele já chega com aquela situação. Então, como a gente já falou, né, tem inúmeros itens, inúmeros fatores e assim, para ter esse jogo de cintura, de estar dando posicionamento, retorno, isso é muito bacana. A estrutura está de parabéns, inclusive, Obrigado. doutor. Então, doutor, então assim, chegou aqui uma informação que o escritório também é reconhecido pela sua atuação social, apoiando a educação, meio ambiente e saúde pública. O que motivou essa iniciativa? Foi do nada que disse que ia apoiar, que ia fazer? Não foi do nada. Todas as decisões aqui, de certa forma, se relacionam muito com o nosso dia a dia de empresa, nosso dia a dia de escritório. Então, essa vontade, esse privilégio que a gente pode, assim, chamar de se engajar em causas sociais, é algo que me deixa extremamente motivado a continuar atuando, continuar enquanto empresa a um nível muito alto. Por que eu te digo isso, Danilo? Recentemente nós participamos de um evento aqui em Pernambuco que foi o primeiro evento de suicidologia do estado de Pernambuco. Um evento que trouxe alguns temas relacionados ao número, ao índice de pessoas que muitas vezes acabam tirando a própria vida. E a gente acaba não entendendo qual o conceito para que isso possa muitas vezes acontecer. Mas quando a gente se depara ali em um evento daquela magnitude, daquela proporção, em que as pessoas relatam as suas dores e algo que a gente vê no nosso dia a dia com os nossos clientes, principalmente eu falo aqui da categoria bancária, ao qual muitas vezes a gente se depara com situações extremamente drásticas de saúde mental, aquilo que as pessoas acabam sofrendo durante anos, com consequências de pressão psicológica muito grande,
com seus gestores, porque tem aquela situação. Às vezes as pessoas ocupam um cargo de gestão, mas não tem 1% de gestão. Então, isso é algo que nos preocupa e é algo que a gente, de certa forma, se sente impulsionado a promover e a patrocinar esse tipo de evento. Não só esse tipo de evento, como também trazer informações que você disse aí relacionadas à saúde pública. A gente trata de temas sensíveis aqui no escritório, por exemplo, temas que muitas vezes as pessoas acabam não sabendo que existem alguns direitos diante da função ao qual você executa em determinada empresa, como situações de contato com a pele, em que você pode desencadear alguns tipos de doença futura, né? Tem uma maior incidência, como a gente tem aqui algumas questões, que aí não vou entrar muito nessa temática, mas não deixa de ser algo extremamente importante, que fala da saúde pública, como também a questão que você mencionou de ordem social. Então, estar engajado nessas causas para a gente torna um grande privilégio. A gente fala muitos bancários, tem muitos bancários, mas também está saindo no mercado muitos advogados, né? E aí a gente pensa, qual é a expectativa para o futuro agora do BRN Advogados, com tanto advogado saindo no mercado, na praça, porque hoje as informações estão andando muito rápido, né? Então, como é que vai usar todo esse recurso ao seu favor? Bom, Danilo, pelo contexto da pergunta, ao que eu posso entender, a gente entende que há um grande desafio enquanto escritório de advocacia, principalmente com a evolução da própria inteligência artificial, bem como também, a nível escritório, eu falo, bem como também das próprias consequências que se dá em questão estrutural das agências bancárias a nível nacional. Nós observamos que, com o passar dos anos, né, os bancos eles acabam fechando inúmeras agências bancárias, fazendo com que cada vez mais as pessoas acabem utilizando aí ferramentas como internet banking, como a questão relacionada a aplicativos de banco, que qualquer pessoa consegue facilmente manusear em seus celulares. Mas há uma grande preocupação também, na medida em que existem muitos perfis de clientes nas agências bancárias. Então, eu acredito que as pessoas que têm um perfil, por exemplo, de clientela e investidores, por exemplo, eles acabam muitas vezes não querendo a utilização dessas questões muito tecnológicas e acabam querendo ter o contato com o seu gerente, olhar no olho com o seu especialista de investimentos, enfim, para saber, né, ali para onde ele vai colocar os seus recursos que trabalhou durante tantos anos. Então, hoje em dia, o avanço da tecnologia acontece, porém, a gente percebe também que há uma grande evolução até mesmo nos chamados crimes que vêm cibernéticos, né? Então, a gente reconhece que isso é uma dor para ser resolvida aí pelas autoridades competentes, mas é uma realidade. Então, as próprias instituições bancárias e financeiras, e aqui eu não falo nem só das instituições bancárias e financeiras, como também das próprias cooperativas de crédito, que vem numa crescente muito grande em todo o cenário nacional, existir essa grande preocupação quanto a esse tema extremamente sensível a ser abordado. No que diz respeito à questão do aumento de advogados, né, sendo aprovados aí em exames de ordem, com alto índice de faculdades de direito sendo lançadas no mercado, isso gera uma extrema preocupação. Eu entendo que o exame da OAB é um exame que serve como um filtro que deve existir mesmo, tá? Porque o nível, muitas vezes, de pessoas que
se formam nessas faculdades, o nível técnico acaba sendo extremamente raso. Então, profissionais que são lançados no mercado de trabalho com esse tipo de bagagem, acaba por muitas vezes até mesmo não só prejudicando a sua carreira, mas também prejudicando a vida de um cliente, porque acaba solicitando junto ao Poder Judiciário situações pelas quais muitas vezes acaba gerando prejuízos ao seu cliente. Então, mancha, querendo ou não, a sua reputação. Eu acredito que o mercado da advocacia, assim como qualquer outra profissão, ela deve ser levado a muito cuidado. Nos primeiros passos, você tem que tomar com muita cautela para que isso não haja uma repercussão negativa e até que a pessoa se sinta, por muitas vezes, frustrada. A gente vem se deparando aí com a chamada geração Z, em que as pessoas acabam querendo que as coisas aconteçam da noite para o dia. Isso. Então, a gente observa até mesmo esse ímpeto de profissionais que a gente contrata como estagiário, como jovens advogados no nosso escritório, em que eu não sou contrário às pessoas buscarem conhecimento, até porque isso é um grande privilégio. Mas, ao mesmo tempo, tem que buscar o conteúdo, ter paciência para as coisas acontecerem, amadurecerem, enquanto consequência profissional. Você não vai chegar em uma empresa em um dia recém-formado e vai subir uma escala muito grande em 3, 4, 5, 6 meses. Óbvio que você tem alguns passos acabam sendo necessários nessa trajetória. Recentemente eu até olhei uma matéria vinculada em um grande jornal do estado de São Paulo, em que informa que grandes empresas hoje preferem fazer o uso da inteligência artificial para vários procedimentos e processos internos do que muitas vezes contratar a chamada geração Z. Justamente por esse tipo de situação em que as pessoas, diante de um mundo totalmente acelerado, um mundo totalmente ansioso, ao qual, no meu tempo, nós esperávamos chegar o horário para assistir um determinado desenho animado. Mas hoje você coloca em um canal de streaming aí, você consegue ter acesso Que quiser. na hora que quiser. Pode assistir quantas vezes quiser. Pode assistir quantas vezes quiser. Então, o mundo mudou. As pessoas, de certa forma, estão muito aceleradas. E é um grande desafio que tem uma temática muito importante a ser discutida até com outros profissionais, que não só da área do direito, mas como da medicina, enfim, da psicologia, dentre outras áreas da nossa sociedade. O senhor falou numa situação que eu achei muito assim, eu cheguei a conviver, né, pessoas próximas, por exemplo, porque tipo, o advogado X, por mais que tenha na OAB, né, tem um teto de cobrança e tudo mais, mas eu já vi advogados colocarem os casos de pessoas, né, clientes, a perder. Então é toda aquela estrutura, um processo como esse, porque a pessoa já tem uma expectativa, né, na questão, já tem uma expectativa muito grande. Entrega para o advogado e não sei como faz a negociação, mas assim, chegar no final, tipo, no juiz e o cliente perder o processo por falta de habilidade do profissional, isso eu acho que é uma das coisas que vai adoecer a pessoa pro resto da vida. Quando tem brecha para recorrer, dá certo, né? Tenta fazer um jogo de cintura. Mas a gente tem visto muito sobre isso. O pessoal fala muito, tem muito advogado no mercado, tem muito médico, todas as profissões tem, mas assim, vai se destacar o melhor. Então, eu achei muito importante essa sua fala, porque o mercado está aí. Eu acredito que esse tipo de abordagem que você está me trazendo aí, o próprio mercado, ele elege quem são os melhores. Então, o profissional que se destaca, o profissional que busca, o profissional que reúne uma série de requisitos enquanto ser humano, enquanto profissional, e que busca a chamada casca no linguajar mais vulgar, ele acaba se sobressaindo dos demais, né? Então,
eu acho que ter essa experiência de buscar conhecimento, não só aquele conhecimento em que muitas vezes as pessoas levam os períodos de faculdade, O teórico, né? o teórico, levam ali de uma forma muito genérica para passar, digamos assim, de ano, né? Para passar de um período para o outro e vou ali passar pela média é, estipulada pela faculdade, pela universidade, enfim, se depara muitas vezes com a prova do exame de ordem. No caso aqui eu estou falando da questão da nossa área como advogado. E você percebe muitas vezes o alto índice de reprovação desses profissionais. E esse alto índice de reprovação, muitas vezes, não tem nada a ver com a questão do grau de dificuldade, muitas vezes, da prova. Claro que em alguns exames ou outro costumam apertar um pouquinho mais o contexto das perguntas. Mas quando a gente se depara em um cenário de que 50% dos candidatos, se você pegar por um alto histórico aí das provas realizadas pela OAB, 50% a 60% dos candidatos logo na primeira fase são reprovados, tem alguma coisa de errado. E essa coisa de errado, né, essa situação, muitas vezes são pessoas que não estudaram o suficiente. Assim, eu levei a faculdade de uma forma superficial e vou passar nessa prova também superficialmente. Eu acho que deve existir não só para a área do direito, inclusive eu sou defensor para que exista um exame de avaliação não só para a área do direito, mas como também para a própria área da medicina, para a própria área de engenharia, em que a gente percebe, dentre outras profissões, a gente percebe, vamos supor, aqui no cenário de um médico, ali lidando com o conceito de vida humana, né? Enfim, um engenheiro que constrói um prédio de 30, 40 andares, quantos moradores vai caber nesse prédio? Então, há uma grande responsabilidade naquela profissão, naquele cenário. Então, eu acho que esse assunto é um assunto que a gente vai passar por muito tempo aqui conversando sobre ele. E agora deu até um pensamento, eu digo, todas essas áreas precisam de um advogado. Tá vendo? Todas elas. Todas Precisa de um essas, um advogado. advogado. O médico vai precisar, enfim, é um assunto bem extenso. A gente já falou em relação, né, à expectativa do escritório. E existe alguma novidade, algum spoiler que a gente possa já soltar sobre o BRN Advogados? O spoiler que a gente tem aqui para soltar enquanto BRN Advogados é que nós, nesse ano de 2025, estamos em um processo de expansão enquanto escritório. Estaremos abrindo de 2 a 3 filiais a nível Brasil, que como surgimento de demandas em outras localidades de forma muito recorrente, sentimos essa necessidade e vai ser um grande desafio para a gente, enquanto escritório de advocacia, e com muita ênfase e entusiasmo de origem nordestina, vindo aqui do Recife, iremos para outros estados e outras regiões do país e tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Lembrando que, assim, pela dinâmica do escritório, por toda essa história, independente de ter escritório ou não, vocês conseguem atender, porque, assim, a gente vê a mobilidade de vocês de ir, de ouvir, de escutar, de fazer chamada, tem jeito para tudo. Eu percebi que a equipe realmente é bem estruturada e tudo mais, então estão de parabéns por essa organização. Eu fiquei impressionado quando eu fiz a visita lá no espaço, como eu já falei. Vou reforçar, eu achei tudo muito incrível, assim, os setores, as pessoas, sabe? A gente vê que as pessoas estão preparadas para isso. Agora eu quero abrir um detalhezinho assim importante. Tem vaga para estagiário? Sempre tem vaga para bons profissionais. Então, esse conceito a gente leva certamente para o escritório. Então, assim, para a gente é um grande orgulho em poder realizar novas contratações no escritório,
repassar um pouquinho do nosso conhecimento, como eu já disse no cenário anterior, que eu acho que um perfil de um líder é fazer novas lideranças, novos liderados. E isso é algo que a gente vem a cada dia mais buscando melhorias contínuas, né, de evolução. Eu acredito que o próprio ser humano ele tem que ter esse conceito de sempre evoluir, buscar novos conhecimentos, novas habilidades, e é algo que a gente, enquanto escritório BRN Advogados, sempre estamos dispostos a fazer. Doutor Pedro, foi uma honra conhecer um pouco mais sobre a história do BRN Advogados. Muito bacana ver os projetos, o que tem para vir. Eu sei que tem muita novidade que não deu para trazer nessa mesa, mas por conta disso, eu vou te convidar várias vezes para a gente tratar, abordar casos, situações mais isoladas, ali sobre um caso específico, situações sobre o trabalhador no geral, não somente o bancário, porque assim, é um meio que a gente tem dúvidas o tempo todo, e quando a gente tem um acesso a uma pessoa assim fácil, uma pessoa que tem uma experiência boa no mercado, a gente fica até mais confortável em conversar. Então, assim, muito obrigado por sua participação. O que pode também estar aqui, portas abertas, quando quiser participar, quando quiser trazer mais da equipe para a gente mostrar para o Brasil inteiro. Sinta-se em casa, fique à vontade. Danilo, muito obrigado pelo convite, pela participação no podcast O Que Pode. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso em todo o Brasil e mundo aí. Você trazendo essas discussões de cunho jurídico para que as pessoas possam adquirir um pouco mais de conhecimento, da vivência, das nossas dificuldades, muitas vezes enfrentadas no cenário jurídico do nosso país. É com muita satisfação que aqui eu repasso um pouquinho da nossa história. Tenho certeza que terão outras oportunidades para a gente conversar mais sobre alguns assuntos, alguns temas um pouco mais específicos, como você mesmo abordou aí. E espero que eu possa, por muitos anos, participar desse seu projeto, O Que Pode, e que a gente possa trazer uma trajetória de muito sucesso. E para você que nos acompanhou até aqui, fiquem ligados nas nossas redes sociais para ficarem por dentro de todos os episódios, porque tem muita coisa para a gente conversar, para a gente saber. O que pode e o que não pode, você ficará sabendo aqui.